Sou o professor Augusto Moura, professor de Estatística. Vamos continuar nosso curso com a parte de desvios. Bom, algo muito importante em estatística é o conceito de dispersão ou medidas de variação. Observe o texto colocado. As medidas de dispersão ou medidas de variação determinam a característica da variação de um conjunto de dados, a amplitude, desvio, o desvio médio ou desvio absoluto e o chamado desvio padrão e a variância. Esses conceitos determinam a chamada medida de dispersão de um conjunto. Bom, o desvio médio, ele é calculado por essa expressão. O desvio médio absoluto, DMA, representa desvio médio absoluto, é o somatório dos valores de x menos a sua média vezes a frequência dividido pelo somatório das frequências. Esse é o cálculo do chamado desvio médio. Existe o cálculo da variância populacional. A variância populacional permite o cálculo do desvio padrão. A variância de uma variável aleatória é a medida de sua dispersão estatística, indicando quão longe, em geral, os valores se encontram em relação à média aritmética. A média pode ser a média aritmética ou outra, mas normalmente se toma como base a média aritmética. É muito comum em estatística se adotar como parâmetro para a medida de variância, desvio padrão, para a medida de variância, a média aritmética, o que a gente vai utilizar aqui. Bom, essas são as equações para o cálculo da variância e do desvio padrão. Não são nada simples, mas não se assuste. A gente vai treinar aqui, você vai ver que é possível tranquilamente fazer esses cálculos. Então, a medida da variância, existe uma diferença entre variância populacional e variância de uma amostra. Quando se quer calcular a variância populacional, se utiliza uma dessas duas expressões. A variância é representada por sigma ao quadrado. Este símbolo, essa letra grega, é sigma. Sigma ao quadrado representa a variância populacional. A variância populacional é calculada como somatório dos valores de xi menos a média populacional, os desvios, isso aqui representa os desvios em relação à média populacional elevado ao quadrado, vezes a frequência, dividido pelo somatório das frequências. Então esse é o conceito de variância populacional. Somatório dos desvios em relação à média populacional ao quadrado, vezes a frequência, dividido pelo somatório das frequências. Uma outra maneira de se calcular a variância é utilizar essa expressão aqui. Ó. Ela é mais fácil porque, embora pareça maior, mais difícil, mas na verdade ela se torna mais fácil porque não precisa calcular a média aritmética antes. Nas tabelas de frequência se facilita o cálculo da variância utilizando este método. Você pode utilizar uma equação ou outra, o resultado será o mesmo. Bom, já o desvio padrão é a raiz da variância. Se calcula o desvio padrão como raiz da variância. Veremos todos esses cálculos logo a seguir. Não se preocupe, as equações de início assustam, mas principalmente para quem nunca viu estatística. Mas o cálculo não é difícil de realizar. E além disso, em prova, a quantidade de valores não é muito grande, porque senão você não teria tempo para poder fazer. No mais, também pode ser cobrada a questão teórica. Então, cobrando a questão teórica é mais simples. Você tem que fazer o cálculo para que aprenda, tenha a ideia do que é o conceito, que possa marcar corretamente a questão sendo teórica. Bom, existe a chamada variância amostral. A variância amostral, ela difere da variância populacional. Quando se utiliza uma amostra para substituir os dados populacionais, então existe um erro que tem que ser corrigido. Se utiliza este fator aqui para a correção da variância. Então, se eu quero calcular uma variância amostral, então, que represente a variância populacional, o cálculo é o mesmo que o anterior, só que se faz uma correção na expressão utilizando o n-1. Vamos ver como se calcula a variância amostral e a variância populacional. Vamos ver as duas situações e a gente vai treinar aqui passo a passo para que você possa fazer este tipo de cálculo. Vamos ver o exemplo. É claro que você tem que ter cuidado na hora de resolver a questão. Identificar se é amostral ou populacional, mas isso aparece claramente na questão. Vamos ver nosso exemplo? Então temos aí nosso primeiro exemplo. Questão número 1. Os valores a seguir representam uma amostra. Uma amostra. Veja, a questão não diz que é uma população. Ou seja, a população pode ter 1000
valores, 1000 indivíduos, por exemplo, se forem pessoas, 10.000, não importa, né? Não foi citado aqui o tamanho da população. A questão fala que está se referindo a uma amostra. Então, uma vez que é amostra, então você tem que utilizar a equação para variância amostral. Nossa amostra tem um determinado tamanho. O N, quanto é o valor de N, que é o somatório das frequências? Veja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, N igual a 9. Quando a amostra tem tamanho maior ou igual a 30, a equação para variância amostral ou populacional praticamente dá o mesmo resultado. Agora, para amostras menores que 30, existe uma diferença entre a variância e o desvio padrão populacional e a variância e o desvio padrão amostral. Bom, vamos ver o cálculo. A questão quer saber quanto é a variância. Está pedindo a variância da amostra. Para calcular a variância da amostra, em primeiro lugar, vamos ver, existem dois métodos de cálculo. Vamos ver cada um deles. Vou mostrar a vocês os dois métodos e você vai escolher um deles para poder fazer o cálculo na sua prova, caso seja necessário. Bom, temos aí 9 valores. Uma das maneiras de calcular a variância é este procedimento. Primeiro, eu tenho que obter a média aritmética, que eu vou usá-la neste local. Eu tenho que calcular os afastamentos em relação à média, que é o xi menos x barra. Então, o primeiro passo é calcular a média. Como é que calcula a média? Você já sabe, para calcular x barra, que é a média aritmética, eu tenho que somar todos os valores, dividir pelo número de valores. Então, eu vou somar 3, mais 1, mais 5, mais 4, mais 6, mais 2, mais 4, mais 8. E dividir pelo número de valores, que é 9. É claro que na prova você já vai somando direto, não vai ficar escrevendo isso, né? Vai ganhar tempo. Então, x barra será 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 4, 16. Com 6, 22. Com 2, 24. Com 4, 28. Com 8, 36. Então, temos aí que é 36 dividido por 9. Então, essa é a nossa média. A média é igual a 4. Essa média é a média aritmética. Então, primeiro passo, calcular a média. Bom, segundo passo, calcular os afastamentos em relação à média aritmética. O número 3, então vamos pegar o valor 3, que é o valor de xi, menos a média, que é 4. 3 menos 4, menos 1. 3 novamente, menos 4, menos 1. O próximo é 1 menos 4, que é a média, menos 3. 5 menos 4, mais 1. 4 menos 4, 0. Claro que você não precisa escrever isso tudo, só era colocar o resultado. Eu estou anotando aqui para que você veja como é feito o cálculo. 6 menos 4, resultado 2. 2 menos 4, resultado menos 2. 4 menos 4, resultado 0. E 8 menos 4, resultado mais 4. Bom, se você somar todos os afastamentos, observe o resultado. O somatório, isso é uma propriedade das médias aritméticas. O somatório dos afastamentos em relação à média sempre dá 0. Vamos verificar? Vamos ver aí com marca-texto. Veja, eu tenho aqui menos 1, menos 1, menos 1 e 2. Menos 1, menos 1, dá menos 2 com 2, 0. Observe aqui o resultado. Ó. 1 mais 4 dá 5. Menos 2, menos 3 dá menos 5. Então, a soma disto aqui é igual a 0. Não esqueça, os afastamentos em relação à média sempre será igual a 0. Então, vamos aproveitar, ó, vamos eliminar isso aqui que eu coloquei. É só para que você saiba que a partir de agora que o afastamento, o somatório dos afastamentos em relação à média sempre é igual a 0. Somatório dos xi menos x barra sempre será igual a 0. Por isso que se eleva ao quadrado. Bom, agora elevando ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, resultado mais 1. Menos 1 ao quadrado, mais 1. Veja, eu estou anotando, mas na prova você não vai fazer tudo isso. Você já vai calcular direto. Menos 3 ao quadrado, mais 9, fica positivo. Mais 1 ao quadrado, resultado mais 1.
0 ao quadrado é o próprio zero. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, resultado 4 positivo, cuidado, né? É positivo, 0 ao quadrado é o próprio zero, 4 ao quadrado, o resultado é 16. E aí você vai somar os afastamentos ao quadrado, a soma dos quadrados dos afastamentos. Resultado, 1 mais 1, 2, 2 mais 9, 11, mais 1, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, 20 mais 16, 36. Então, o valor que eu preciso é esse, 36. Vamos então agora calcular a variância. Com base nisso, vamos calcular a variância. Quem é a variância da amostra? S ao quadrado representa a variância da amostra, vai ser igual a n, o valor de n é 9, sobre n menos 1. n sobre n menos 1 vai ficar 9 menos 1, vezes somatório dos xi ao quadrado fi. Bom, as frequências foram iguais a 1, todas as frequências foram 1. A gente não utilizou a frequência porque o valor era 1, o resultado disso foi 36, sob somatório das frequências, que é o próprio n, o n, 9. O resultado disto é 36 dividido por 8, S ao quadrado, que é a variância de x, é igual a 36 dividido por 8. Se você dividir, fizer a divisão, 36 dividido por 8, o resultado vai ser 4. 4 vezes 8, 32. Sobra 4, coloca a vírgula, coloca um zero. 40 por 8, 5. Então, finalizamos aqui. A variância vai ser 4,5. Bom, e com essa variância, eu posso calcular o desvio padrão. Quanto é o desvio padrão? Raiz da variância. Raiz de 4,5. O resultado. Bom, aí você pode, não é, fazer uma estimação disto. A questão não pediu o desvio padrão. Eu coloquei aí, a questão pediu apenas a variância. Então, a variância, o resultado da nossa questão, letra C, 4,5. Bom, vamos ver outro método de cálculo da variância. Vamos chegar ao mesmo resultado utilizando outra ideia. Observe, aí você vai escolher qual dos dois você quer utilizar para o cálculo da variância. Vamos lá? Outra maneira de calcular a variância é utilizar esta tabela, pegar os valores de x, índice i, e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, resultado 9. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, próprio 1. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16, e 8 ao quadrado, 64. Bom, aí você vai somar esses valores, o somatório do xi e o somatório do xi ao quadrado. Somando 3 mais 3, 6 e 1, 7. 7, 5, 12, com 4, 16, com 6, 22, com 2, 24, com 4, 28, com 8 dá 36. Somatório do x ao quadrado, 36. 9 e 9, 18, e 1, 19, com 5, 19, com 5, 24, e 6, 30, com mais 6, 36, com 4, 40, com mais 6, 46, e 4 vai para 50. Esse 5 soma a este 2, 50, 5 com 2, 7, e com 1, 8, com 3, 11, 11 com 1, 12, 12 e 6, 18. Então, 180. Então, o que eu preciso são desses dois valores, 180 e o 36 para o cálculo da variância. Bom, o cálculo da variância será feito dessa forma. A variância será 1 sobre n menos 1, lembrando que o n são 9 valores, 9 menos 1. Raiz do xi ao quadrado vezes a frequência. A frequência não foi considerada porque cada valor foi considerado frequência 1. Então, o valor aqui foi 180 menos somatório do xi vezes a frequência ao quadrado, que foi o 36 ao quadrado, dividido por n, que é 9. Então, resultado disto, ó, 1 sobre 8 vezes 180 menos 36 vezes 36 sobre 9, simplifica. 36 por 9, 36 ao quadrado é 36 vezes 36. 36 por 9 dá 4. Resultado,
O resultado é 1/8 que multiplica 180 menos 4 vezes 36, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Então, observe que o resultado disso é 1/8 vezes 180 menos 144 dá 36. 36 dividido por 8, já fizemos essa conta, é 4,5. E o desvio padrão será raiz de 4,5. Então, como eu disse, os dois métodos chegam ao mesmo resultado. Você utiliza um ou outro, ou calcula a média e calcula os quadrados dos afastamentos, ou então você calcula o somatório do xi ao quadrado e utiliza essa segunda equação. Bom, caso você tenha que calcular a variância da população, aí você não usa o n-1, calcula apenas utilizando o n na equação. Aí muda o resultado. Muito cuidado com isso. Se a questão disser que é a variância populacional, então essa variância, então a variância desta amostra, dessa população, vamos considerar agora população, não amostra. Os valores vamos considerar que seja populacional e não amostral. Se você quer calcular a variância populacional, a mudança vai ser a seguinte, ó, na hora de calcular, você não vai dividir por 8, vai dividir por 9. Então a variância populacional é representado pelo sigma, não é representado pelo S. Em estatística se utiliza o sigma ao quadrado. Será a variância populacional. Então você vai fazer todo aquele cálculo, só que em vez de dividir por 8, por n-1, vai dividir por 9. Esse cálculo aqui, não é, deu 36. O resultado final foi 36 por 8. No caso agora vai ficar 36 por 9. Em vez de n-1, na equação em vez de n-1, você vai utilizar n, dividir por n. Então o resultado será 4, tá bom? O resultado, caso seja população, será 4 e não 9. Bom, não se preocupe quanto a isto, porque você vai aprender todos esses cálculos para poder fazer um concurso e ser aprovado. Porque na hora de executar isso mesmo, trabalhando, você pode executar pelo Excel. Olha só como é fácil, mostrar a vocês aqui, ó. Aqui está o Microsoft Excel e podemos fazer o cálculo facilmente. Observe aí como é que se faz um cálculo. Na hora, depois que você for aprovado, basta fazer isso. Ó. Coloca aqui os dados, escreve variância amostral. A variância da amostra, basta teclar Enter. Olha só, todo o trabalho que a gente teve, resultado 4,5. Se eu quero a variância populacional, você simplesmente faz var.p. VAR, a variância, seleciona os dados, tecla Enter, variância 4. Variância amostral 4,5, variância populacional igual a 4. Estão vendo aí como é fácil em termos de computação? Então, na hora, depois de aprovado, é isso que você vai fazer. Usar um Excel para resolver o problema. Você não vai resolver, existem programas que calculam toda a parte de estatística, né? Agora, infelizmente, na hora de fazer a prova do concurso, você tem que provar que você sabe como é que faz o cálculo. Bom, minha gente, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Na próxima aula, a gente vai treinar mais isto para você aprender a fazer esses cálculos. Não é uma coisa simples, é claro. A gente vai fazer mais 2 exemplos aí, antes de continuarmos o assunto. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos!